E a gente vai pedir ajuda agora para o doutor Pablo Vinícius, que é médico psiquiatra, neurocientista, pesquisador no ensino de inteligência humana. Conversa com você agora, direto de Brasília. Boa tarde, doutor Pablo. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que nos ouvem e que nos veem. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor, o senhor ter dedicado um tempo aí para falar desse assunto que é tão importante, né, doutor? Ah, com certeza, né? Esses dias que a gente comemora alguma coisa são muito importantes. Eu sou super a favor do Dia Mundial disso e daquilo, porque a gente traz para o centro do debate, né? A gente coloca em evidência assuntos tão sérios, quando a gente fala de suicídio, por exemplo, lá em setembro, o tabaco, o alcoolismo. Então, é um assunto muito importante. Você falou de 8 milhões de mortes no ano. No Brasil, são quase 500 mortes por dia relacionados ao tabagismo. Então, é muita gente. Realmente, é muito importante a gente falar disso. E é muito importante, como o senhor falou, né, que nessa data de combate ao fumo, o dia de combate ao tabagismo, ela já existe desde lá da década de 80, desde 1987, e a gente sabe que tem que falar sobre isso todos os dias, mas é importante a gente ter um dia para chamar a atenção e, como, não sei se o senhor até escutou no começo do programa, doutor, mas às vezes para dar aquele start que estava faltando, aquele incentivo para a pessoa que quer parar de fumar e hoje pode ser o dia. E isso gerar uma consciência, né? Porque o conhecimento eu acho que todo mundo já tem, né? A mídia conseguiu gerar uma informação para praticamente todo mundo. Todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Mas por que as pessoas, ainda que sabem, ainda que essa informação chegou lá, e elas ainda continuam fumando? E aí nós vamos falar de nível de consciência da informação que elas têm, do nível que isso determina um novo comportamento. Então não adianta só saber. Esse saber tem que gerar um comportamento, uma ação, uma decisão. E esse programa, e parabenizo vocês, era uma tentativa de gerar isso nas pessoas. Não é só um programa de informação. A gente quer gerar em você uma tentativa para que você tenha uma decisão comportamental. Que você saia no final desse programa e fala, caramba, eu entendi, eu vou começar a mudar a minha vida a partir de hoje. Eu acho que esse aqui é a grande meta, né, Renata? É isso, doutor. O senhor falou aí do nível de consciência da pessoa, né? Hoje é difícil alguém que não saiba que o cigarro faz mal. Talvez se a gente falasse lá de muitas décadas atrás, quando era moda fumar, né? Todo mundo fumava, quem não fumava estava excluído de um grupo. Hoje todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Por que tanta gente começa a fumar, doutor? E aí eu posso até estender para outros vícios também, né? Tem tantos outros vícios que fazem mal para a gente, fazem mal para a nossa saúde, e mesmo assim a pessoa começa. O que gera esse gatilho no cérebro? Nós temos três, digamos assim, tripés da dependência de nicotina e as outras drogas. A primeira é genética. Realmente há um componente genético na dependência química. Vale para a nicotina, vale para o álcool, vale para a maconha, vale para qualquer droga. Então, filhos de pais fumantes têm uma chance muito maior também de serem fumantes. Tem um aspecto social, isso que você acabou de dizer, onde eu estou inserido socialmente. Meus pais fumam, eu vejo as pessoas dentro da minha casa fumando, meus tios fumam, meus irmãos fumam, meus amigos fumam. E isso também é um componente muito importante. Ou eu sou criado num ambiente mais saudável, do esporte, da boa alimentação, meus amigos é dessa vibe, então eu quase não vejo ninguém fumando, então eu não vou nem ter contato com aquilo, isso também é legal. E o terceiro aspecto é o aspecto emocional. Eu deixei ele por último porque talvez esse aspecto atualmente seja o mais importante no desenvolvimento da dependência à nicotina. Para você ter uma ideia, 50% dos fumantes falam que iniciaram o cigarro para ter um alívio do estresse, da ansiedade, para melhorar alguma questão emocional. Então veja que as pessoas começam a usar a nicotina, às vezes até como remédio, no sentido ansiolítico da nicotina. Só que elas não sabem que o malefício e as consequências daquilo serão muito piores do que ela tratar a ansiedade com uma forma tradicional, médica e terapêutica. Então são esses três componentes que fazem a pessoa iniciar aquele contato, né? Acender o primeiro cigarro,
Os pais, a genética, o ambiente social, um amigo que está fumando. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver como é que é isso daí. E essa questão emocional. Ela descobre que ao acender um cigarro, alivia o estresse. Pronto, está ali o desenvolvimento de um hábito e, posteriormente, a dependência à nicotina. Essa é a parte traiçoeira de todo produto que causa dependência, né, doutor? É esse prazer que traz, esse alívio do estresse que traz e que torna tão fácil que a pessoa se vicie e tão difícil que ela largue o vício. E essa parte de deixar o vício de lado é muito pessoal, né? Por mais que eu tenha alguém na minha família que fume e que eu torça muito para que ela pare de fumar, tem que partir da pessoa, não adianta partir de quem está próximo. Quem está próximo pode ajudar, pode pedir, orientar, mas o fato de deixar o vício é pessoal. 50% do tratamento é a determinação do paciente, da pessoa. Quando as pessoas me procuram no consultório para tratar qualquer tipo de dependência, e vem o pai, a mãe, a esposa e falam assim, olha, eu que marquei a consulta para ele, porque ele precisa parar de fumar. Eu interrompo na hora, eu falo, olha, não é a hora ainda, porque essa vontade, essa determinação, ela tem que ser do indivíduo. Então a pessoa tem que falar, chega, já deu, esse ciclo do cigarro já deu na minha vida, já estou cansado disso, já está me fazendo mal, agora eu quero iniciar um outro momento. Pronto, 50% do caminho está andado. Os outros 50% vai ser a ajuda profissional que essa pessoa vai precisar. Porque dificilmente um tabagista de longa data irá conseguir parar de fumar sozinho. E nós vamos falar ao longo do programa aqui a respeito disso. Mas essa determinação, ela é fundamental, ela é o primeiro passo da pessoa se livrar do tabagismo. Doutor, vamos falar sobre isso então. Para quem fuma, geralmente quem fuma há pouco tempo, até assim, não está pensando em deixar o vício, né? Essa vontade de deixar o vício vem de quem já é fumante há mais tempo. O que traz isso para a pessoa? Porque ela sabe que faz mal, ela sabe que está colocando substâncias muito tóxicas no organismo dela. Como é que ela pode começar? Qual é o primeiro passo? Depois que ela falou, né? Talvez o primeiro passo seja esse, eu quero deixar o cigarro, eu quero largar o vício. E depois, qual a ajuda que ela tem que procurar? Ela tem que entender que a dependência de nicotina tem dois componentes. O componente químico da nicotina, que, por exemplo, é o que me dá abstinência e que me faz levar a fumar o dia inteiro. A pessoa, ela fuma um cigarrinho, ela se acalma, ela fica bem, ali daqui a pouco, uma hora e meia, 2 horas, ela começa a ficar irritada de novo, ansiosa, isso é abstinência. Isso é a parte química do cigarro, fazendo com que ela fume 8, 10, 12, 20 cigarros ao longo do dia. Essa dependência química, Renata, hoje, pelo incrível que pareça, é a mais fácil de tratar. Se eu estivesse falando há 20 anos atrás, eu falaria que essa parte da dependência era mais difícil. Mas hoje nós temos medicamentos excepcionais para tratar a parte química da dependência à nicotina. Os médicos estão muito preparados para isso, os psiquiatras, os pneumos, os cardiologistas, os clínicos, e inclusive, Renata, o próprio SUS tem um programa de tratamento gratuito ao tabagismo, nas unidades básicas de saúde, nas redes de saúde. Então a parte química está bem legal da gente ajudar. Qual que é o problema, então? A parte psicológica da dependência, que é o cigarro como companheiro, que é o cigarro hábito. Sentei no carro, acendo um cigarro. Tomei um cafezinho, acendo um cigarro. Terminei de almoçar, acendo um cigarro. Sentei no bar para tomar uma cervejinha, acendo um cigarro. Essa parte comportamental é a mais difícil, porque nós estamos falando de hábitos. E aí precisa de ajuda também, terapêutica, principalmente uma corrente chamada cognitivo-comportamental, porque nós estamos querendo mudar o seu comportamento. Então, um terapeuta vai junto com você, alterando essa sua dependência psicológica do cigarro. Então, são 2 tratamentos, a parte química e a parte comportamental relacionada ao tabagismo. Existe uma fórmula, doutor? Para parar de fumar, eu preciso deixar o cigarro totalmente? Ou não? Eu não vou fumar esse depois do café da manhã, depois eu não vou fumar aquele depois do almoço. Qual é a melhor forma para parar de fumar?
Depende da intensidade. Para um tabagista leve, que fuma poucos cigarros por dia, uma reposição de nicotina seja interessante. O que é a terapia de reposição de nicotina? São essas gomas de mascar que a gente compra na farmácia, aqueles adesivos transdérmicos, porque alivia a abstinência da nicotina. Então, a pessoa passa até relativamente bem ao longo do dia, ela nem vai lembrar do cigarro. Lembrando que o comportamento, que a questão psicológica, ela é muito importante. Por isso que a decisão, ela é tudo, ou quase tudo, no tratamento do tabagismo. Eu não vou fumar aquele cigarrinho depois do almoço. Do ponto de vista químico, quando você come ou mastiga a goma, você está resolvido de nicotina. Então vai ficar a parte comportamental, o hábito, o costume que você tem. Então tá bom, então vou reduzir esse cigarro depois do almoço e aquele da tarde. Quando a dependência é mais grave, nós falamos de política de redução de dano, que é essa redução gradual que você me perguntou. Então, se eu uso um maço por dia, eu vou procurar diminuir pela metade, vou fumar 10 cigarros por dia, junto com as outras terapias, a reposição de nicotina, a gominha, o adesivo transdérmico. Então, se você fuma muito, dificilmente você vai conseguir parar de fumar de uma vez só. Até o tratamento medicamentoso do tabagismo, que é feito com essas medicações modernas, o programa de tratamento também tem essa redução gradual. Olha que interessante. Então, se o caso for leve, 2, 3, 4 cigarros por dia, a gente consegue tirar isso facilmente. Agora, se o caso for mais grave, aí eu estou falando de um maço, de 2 maços por dia, nós vamos ter que fazer um tratamento progressivo ao longo do tempo, de retirar 1 cigarrinho, 2 cigarrinhos, 4 cigarrinhos, 5 cigarrinhos, junto com todo esse tratamento. Mas é possível. Eu tenho muito sucesso, eu vejo muito sucesso hoje em parar de fumar. Isso é importante. O senhor tem como quantificar para a gente assim, qual é o sucesso, a taxa de sucesso de quem quer deixar de fumar, até como um incentivo, né, para quem está assistindo a gente? Olha, eu vou te falar um negócio. Hoje só fuma quem quer. Porque antigamente, antes do desenvolvimento dos remédios para tratar o tabagismo, era muito difícil, Renata, parar de fumar. Era uma escravidão. Porque a abstinência era tão forte que as pessoas não conseguiam. Elas passavam tão mal que elas voltavam a fumar. Então, eu lembro que eu falei aqui da dependência química e psicológica. Há 15 anos atrás, a dependência química, a parte química da dependência era tão forte que as pessoas não conseguiam. Uma vez que elas iniciavam o tabagismo, elas iam morrer naquilo ali. Com o desenvolvimento da parte química dos medicamentos, eu consigo bloquear essa parte. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não vai ser mais abstinência. Não vai ser mais a fissura em fumar, que é o problema hoje. Por isso que eu falo, só fuma quem quer no sentido do hábito, da rotina, do comportamento emocional. Você utilizar um cigarro para suprir alguma coisa sua, cara, aí é muito difícil, porque nós vamos ter que tratar esse buraco primeiro. Nós vamos ter que entender o buraco que o cigarro está entrando. E aí é um tratamento terapêutico. Nesse sentido é difícil. Porque onde que o cigarro está entrando na sua vida? Ou melhor, por que você está fumando? É por causa do estresse? Você tem que tratar o estresse. E tratar o estresse é complexo. Eu vou ter que fazer atividade física, eu vou ter que fazer terapia, eu vou ter que mudar minha vida. Melhor acender o cigarrinho. Então veja a dificuldade hoje de parar de fumar por essa questão comportamental. Porque a parte química está resolvida. Os remédios são excepcionais para tratar. Então eu diria que tem sucesso relativo por causa disso. Porque parar de fumar hoje significa mudar muito o estilo de vida. As pessoas precisam estar dispostas a isso. E os que estão dispostos, eles conseguem, sim, ter muito sucesso. Então vai depender, a minha resposta para a sua pergunta vai depender desse nível de determinação que a pessoa tem. Quando ela está muito determinada, o sucesso é absoluto. E essa é uma boa notícia, até, né, doutor, a gente pode considerar, porque se a parte da dependência química mesmo, ela pode ser resolvida com os remédios, com a ajuda aí da ajuda médica mesmo. Então é uma decisão pessoal deixar de fumar, é eu querer mudar os meus hábitos de vida. Da mesma forma que a gente decide levar uma vida mais saudável, comendo menos gordura, tomando menos bebida alcoólica, é uma decisão também mudar de hábito. E aí podem vir muitos outros benefícios, né? Como adquirir hábitos saudáveis mesmo, começar a prática de exercícios físicos,
tentar tirar um pouco do estresse da nossa vida, tudo isso vem aliado ao cigarro. Então, a boa notícia é que depende da gente. A parte difícil, talvez, doutor, é que para o fumante e para a família do fumante, fica aquela ansiedade quando uma pessoa decide que vai parar de fumar. E aí eu pergunto para o senhor, existe um tempo médio de quanto esse tratamento pode levar até que se considere que aquele fumante conseguiu deixar o hábito? Sim, nós consideramos 90 dias. Os 3 primeiros meses é o período mais crucial do tratamento da dependência. É onde tem as principais recaídas ali. Porque a gente existe um fenômeno neurológico chamado de memória química. O que é a memória química? É o registro que aquela droga, no caso a nicotina, fez em termos de memória no seu cérebro. O que significa isso? Quando você está ansioso, o teu cérebro imediatamente chama à memória algo que já foi registrado nele, que alivia a sua ansiedade. Isso é chamado de memória química, porque a nicotina, uma vez, registrou dentro do seu cérebro que ela é legal para a ansiedade. E o seu cérebro, todas as vezes que ficar ansioso, vai lembrar do efeito dela e vai te chamar para ela. Opa, vem cá, nicotina, porque eu lembro que você é interessante para isso aqui. E isso acontece muito fortemente nos 3 primeiros meses. A partir desse período, essa memória ela vai desaparecendo. E aí não vai ser a primeira coisa que vai vir à sua cabeça diante do estresse, porque ela já vai estar mais apagada. Então, por isso que esses 3 primeiros meses, eles são muito importantes no tratamento para que essa memória se desfaça e essa pessoa desenvolva outros recursos para lidar com aquilo que leva ele ao tabagismo. Nosso cérebro pode ser traiçoeiro, doutor? No sentido de Nesse sentido, sim. De uma pessoa que, de repente, já parou de fumar há bastante tempo, já passou esse período de 90 dias, está se sentindo segura e fala, não, se eu fumar um cigarro só, não tem problema, eu vou conseguir me controlar. Sim, é por isso que eu sou super fã do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Sou super fã do trabalho deles. Porque uma vez que se desenvolve a dependência, é dependente para sempre. Não tem cura a dependência. Por isso é que o AA fala só por hoje não, só por hoje não. Eu tenho pacientes que são 30 anos de AA. E ele não comemora porque teve 29 anos. Eles não comemoram os 30 anos sem beber. Porque eles consideram que os 30 anos foram construídos um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Ao mínimo contato com a substância que te deu dependência um dia, pode desencadear tudo de novo. Então não tem como a gente ter uma relação saudável com substâncias que geram dependência. Ainda mais se você tem genética. Aí é que você tem que ficar longe de substâncias perigosas que geram dependência. Porque você está mais fácil a desenvolver isso. Uma pessoa que... Aí você pode me perguntar assim, mas eu tenho um amigo meu que ele fuma quando quer. Ele não desenvolve dependência. Ele fuma um cigarro aqui, outro acolá. Existem essas pessoas. Mas deixa eu te perguntar, você sabe quem é quem? Você sabe do seu nível de facilidade de desenvolver dependência? Eu não sei o meu. Por isso é que eu não me aventuro. Então eu não posso pegar a exceção, eu não posso pegar essas pessoas que se relacionam com as drogas dessa forma, e de fato tem, e fazer dessas pessoas a regra. Não, se eu tenho um amigo que bebe de vez em quando, então eu vou beber. Aí você vai e se torna um alcoólatra ou um tabagista. Então, o ideal é a gente não entrar em contato com substâncias que geram dependência. Uma vez gerada a dependência, sempre vai ter essa dependência e essa pessoa não pode entrar em contato com essas substâncias. Doutor, o que o senhor acha dessa moda que é até recente no Brasil e no mundo, dos cigarros eletrônicos, que prometem ser um hábito saudável, mais saudável do que o cigarro, porque é só vapor de água, mas que tem cada vez mais jovens usando e já tem até alguns jovens dando relatos de alguns problemas de saúde vindos do cigarro eletrônico, mas mesmo assim ele se disseminou muito rapidamente no mundo todo, né? Isso é um problema seríssimo, viu, Renata? As sociedades médicas têm, principalmente as doenças cardiovasculares, as pulmonares, principalmente o pessoal da pneumo, nós aqui da psiquiatria, porque nós estamos falando também de um componente, ali tem nicotina, 5%, 6%, 3%,
Esses cigarros eletrônicos têm nicotina. E o que causa dependência do cigarro não é a nicotina presente no tabaco. Então nós estamos falando também de algo que causa dependência. Você vai ficar dependente. E aquele vapor quente que sai desses cigarros eletrônicos também agride todo o trato respiratório. Nós estamos falando de doenças inflamatórias pulmonares gravíssimas. Tem gente morrendo disso. Então, não dá para trocar um pelo outro, não. Ah, um faz menos mal, então eu vou começar com esse aqui. Não, não há uma indicação para tratar o tabagismo do tabaco com o cigarro eletrônico, de forma alguma, porque ele agride da mesma forma o trato respiratório. Aquela temperatura altíssima do vapor, aquilo é muito ruim para o trato respiratório. Obviamente que o cigarro eletrônico não tem as 2.000 substâncias cancerígenas que o tabagismo tem, mas está longe da gente afirmar aqui que é algo seguro para o consumo. De fato, não tinha que ser proibido da mesma forma. Tem que ficar o alerta, então, né, para os pais, principalmente, porque tem muitos jovens que consomem mesmo ilegalmente, porque é um produto que é proibido para menores de 18 anos, mas os jovens conseguem um acesso muito fácil a ele e vem com essa propaganda de que é inofensivo. Não é e pode causar graves problemas de saúde. Então, para os pais, tem que ficar esse alerta. É um produto que, inclusive, não é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, já fica um indício de que não é seguro, né, doutor? Com certeza. Existe. Os pneumologistas descreveram uma doença pulmonar, já tem descrito na literatura, relacionado ao uso do cigarro eletrônico. Então, você tem pessoas aí com seríssimas insuficiências respiratórias provocadas por esses jovens, adolescentes. Então, definitivamente, não é nada seguro esse tipo de cigarro e nem regularizado, legalizado no país, né? Diga-se por passagem. Então, quando a gente vê um cigarro eletrônico vendido por aí, aquilo está ilegal. Aquilo entrou no país de forma ilegal, aquilo não paga imposto. Então, é super legal a gente falar isso também, que isso, além de ser prejudicial à saúde, nós estamos falando de algo irregular no nosso país, né? Então, definitivamente, a gente não pode indicar isso em hipótese alguma. Doutora, eu queria a sua orientação agora para a família de um fumante, de um tabagista, que está no processo de deixar de fumar. Como deve ser o comportamento dessa família para ajudar? Porque tem muita gente que, às vezes, no intuito de ajudar, acaba atrapalhando, falando alguma coisa ali no momento errado. Como que deve ser o comportamento desse familiar durante o tratamento de alguém que está tentando deixar o cigarro? A cobrança, ela mais atrapalha do que ajuda. Ah, mas você falou que ia parar de fumar, você já está fumando de novo? Você falou que você ia reduzir de um maço para meio, mas ontem você fumou meio. Isso gera frustração, né? Então, na verdade, o tratamento da dependência, seja qual for ela, incluindo o tabagismo, a pessoa tem que se sentir acolhida. Vamos lá, eu estou junto com você. Vamos lá, vamos reduzir hoje de um maço para meio. Vamos contar aqui, vamos contar os 10 cigarrinhos aqui para você fumar. Vamos reduzindo. Vamos lá na farmácia, vamos comprar goma de nicotina. Vamos no médico. Eu vou marcar uma consulta para ti. Eu vou com você. Você está afim? Eu estou junto. Então, na verdade, o que o familiar pode fazer é estar junto com o paciente nesse momento. E deixa eu te falar uma coisa. Para você, familiar, a recaída é a regra no tratamento da dependência. E não a exceção. Ele vai recair. E quando ele fala ele vai recair, não é dogorando o tratamento de ninguém. É porque isso é comum no tratamento. Mas lá na frente, o sucesso está lá na frente. Então, a interrupção do tabagismo, ela não é uma linha reta que cada dia eu estou melhor, que cada dia eu estou fumando menos. Não, eu posso ter um retrocesso em algum momento. Mas, no geral, eu estou bem. Porque, apesar dessa recaída de hoje, eu estou vindo de um maço e agora eu só estou com 10. Poxa, é verdade que hoje eu fumei um maço. Cara, mas eu estou fumando 10 em média. Então, o familiar, acho que o grande papel do familiar, em vez do dedo, da cobrança, do apontar, é o acolher. Vamos lá, eu estou junto, só por hoje, né? Vamos junto. Então, isso eu ensino muito aos familiares que estão junto de pacientes, não só tabagistas, mas pacientes da saúde mental em geral, que sofrem muito preconceito, que sofrem muita cobrança. Os pacientes depressivos não podem ter depressão, já apontam para ele, né? Tipo, você não tem o direito de deprimir, você não tem nada na sua vida, por que você está assim? Isso, para quem tem depressão, é a morte. É complicado. Doutor, para quem está assistindo a gente
e não tem condição de procurar um tratamento particular, com pneumologista, com psiquiatra, o senhor falou que existe opção no SUS de tratamento também contra o tabagismo. O senhor pode dar uma orientação para o nosso público de como buscar esse tratamento no Sistema Único de Saúde? Existe. Então, assim, hoje o Ministério da Saúde, junto com as secretarias estaduais de saúde, oferece o tratamento gratuito para tabagismo. Então, o que você tem que ver, e aí do próprio site, agora não sei se do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, você tem que ver o posto de saúde, a unidade de saúde mais próxima da sua casa que oferece esse tipo de tratamento. Então, praticamente todos os estados incorporaram isso nas suas políticas públicas de saúde. O Brasil entende que oferecer o tratamento gratuito do tabagismo significa reduzir o custo ali na frente, que se trata o infarto, que se trata o derrame, que se amputa as pernas das pessoas por causa do tabagismo. Então, quando eu invisto no tratamento do tabagismo hoje, eu estou diminuindo o meu custo 4, 5, 6, 10 vezes lá na frente. Então, o SUS oferece isso. Os convênios, para quem tem convênio, alguns oferecem esse programa também. Entre em contato com o seu convênio, se você tiver. E se for no Sistema Único de Saúde, procure aí, vá num posto de saúde próximo da sua casa, numa UBS, num posto de saúde. Vem cá, eu queria fazer um tratamento para o tabagismo, eu queria ver onde aqui perto da minha casa existe o tratamento. Eles fazem grupo terapêutico, como se fosse o AA, tem psicólogos ali dentro e tem médicos tratando ali dentro. Então o tratamento é bem bacana, é bem eficiente. Que bom. Dr. Pablo Vinícius, quero te agradecer muito por participar do Mulher.com de hoje, por dar todas essas dicas, essas orientações para o nosso público e quem sabe ter gerado em alguém, talvez em muitas pessoas, mas que seja em uma pessoa, essa vontade de parar de fumar. Inclusive os contatos do Dr. Pablo estão aí na tela para você também. Entra no site dele, entra em contato pelas redes sociais dele também, para ver todas as dicas que o Dr. Pablo posta. Obrigada, doutor. Eu que agradeço novamente, um beijo para você e para todo mundo. Obrigada, boa semana para o senhor.